Lucas 2, versículo 25 a 32, nós vamos falar sobre olhos que enxergam a salvação. Olhos que enxergam a salvação baseado no texto de Lucas, capítulo 2, 25 a 32. Diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Vamos fazer mais uma oração? Deus, em nome de Jesus, muito obrigado porque a tua palavra é suficiente. Deus, poderíamos sair daqui já com o nosso coração edificados pela leitura das Escrituras Sagradas. Ó Deus, no entanto, o Senhor também nos deu a oportunidade de estarmos compartilhando um pouco da interpretação das Escrituras. Que não venha de mim, ó Pai, mas venha do teu Espírito. Ó Deus, que a nossa atenção também, ó Deus, seja fruto de um coração obediente à tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, use-nos, ó Deus, para reter tudo aquilo que vem de fato do Senhor. Ó Deus, que o Senhor seja o centro dessa pregação e que tudo, ó Pai, possa arredondar para a glória do teu santo nome. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. São mais de 300 dias debaixo da opressão, medo da guerra, da bala perdida, medo da solidão. Eu vejo shoppings lotados e ruas lotadas, avenidas decoradas por corações vazios. Estou declamando um pedacinho de uma música cristã, de uma banda, obviamente, cristã, que é extremamente pertinente para os dias de hoje. Olhos que percebem essa chegada dessa data tão significativa que é o Natal, no entanto, os corações estão vazios. Nós vemos as luzes, os piscas-piscas, e é assim mesmo, conjugação. Nós vemos os enfeites, mas tudo isso advém de coração vazio. Coração que não sabe o real sentido dessa data tão importante, dessa data tão conveniente, dessa data que foi um marco histórico que contou as novas ou os novos séculos depois do nascimento do menino Jesus. Essa música, ela é cantada por uma banda chamada Fruto Sagrado e chama Feliz Natal. Interessante a abordagem. E é interessante porque a gente vive justamente esse contexto. A gente passa mais de 300 dias numa opressão, numa dificuldade. A gente passa quase o ano inteiro sendo bombardeado por pensamentos que não advêm de Cristo, que não advêm das Escrituras. A gente fica com medo, fobias. Medo de estar em conjunto, medo de estar separado, medo de trabalhar, medo de ficar em casa, medo de ter dinheiro ou não ter dinheiro, medo, fobias. Guerra. Guerra que já não é mais marcada por poderio bélico, mas guerras às vezes de palavras, de ideologias,
setas infernais que são lançadas nos corações das pessoas com um único intuito: desviar o foco de Cristo. Mas o texto que está sendo apresentado para nós é um texto extremamente maravilhoso. Aliás, eu gosto muito do Evangelho de Lucas. Por quê? Porque Lucas é extremamente descritivo. Ele descreve toda a questão de Jesus ter nascido e morrido de uma maneira brilhante. A título de conhecimento, Lucas nunca conheceu visivelmente Jesus. Lucas viveu um momento pós-Cristo. Ele abandonou a sua profissão para poder ser um pesquisador a respeito daquele que havia mudado a história de muitas pessoas. Lucas não poderia mais estar exercendo a sua profissão sem saber com detalhes a respeito daquele que fora o Jesus, o Messias, o Cristo de Deus. E esse texto fala a respeito de uma data que nós comemoramos no dia 25, e está chegando essa data, Natal, nascimento de Jesus. E esse dia tão aguardado por toda Jerusalém, por todos os judeus, até os gentios, que fora proclamado a salvação. Porque Jonas, por exemplo, quando estava no ventre do peixe, ele fez a oração e falou assim: ao Senhor pertence a salvação. E os ninivitas se renderam a Deus. Ao Senhor pertence a salvação. Agora não é mais uma promessa, é uma realidade. Cristo encarnou entre nós, como pregou o reverendo Jefferson domingo passado, cheio de graça, cheio de verdade. A encarnação de Cristo não é mais uma promessa, é uma realidade, assim como a sua morte e a sua ressurreição, que nos trouxe a vida eterna. Olhos que enxergam a salvação. Só que muitas vezes os nossos olhos estão viciados. Você já teve essa experiência de ter um olho viciado? Por exemplo, se você chegar aqui na igreja e olhar aqui para frente, você vai ver que tem um aparato diferente, uma decoração diferente. Então isso choca. Essa decoração é muito grande, né? Mas se fosse algo extremamente simples, pequeno, e por você estar tão habituado em enxergar o púlpito, você vai falar assim: olha, aquilo ali é diferente. Na sua casa você tem essa experiência. Quem mudou o abajur de lugar? Mas foi centímetros, mas deu para ver. Só que o nosso olho também vicia em enxergar as coisas erradas. A gente enxerga coisas certas, a gente enxerga também as discrepâncias da vida. E às vezes a gente dá tanta atenção às discrepâncias, que os nossos olhos começam a se acostumar com o errado. Quer um exemplo? Abrir ou ligar a nossa TV ou internet e escutar um noticiário. Antigamente se falava assim: houve um latrocínio. A gente falava: uau, que isso? Hoje em dia a gente fala assim: mais um. Porque os nossos olhos, ou seja, a nossa mente já está acostumada com um mundo extremamente depravado. Mas eu quero trazer aos irmãos a melhor forma de se enxergar uma realidade e como ela vem à tona no nosso coração. E para isso eu quero usar
esse personagem, Simeão, um velho, um ancião, uma pessoa que pode se dizer que poderia estar sendo desprezada. Alguém talvez que não tivesse com tanta credibilidade. Os outros evangelhos sinóticos, Marcos, Lucas, não falam de Simeão, não falam de Ana, a profetisa, que também era uma mulher idosa. Só que Lucas, na sua inteligência, ele vai descrever a respeito desse homem que estava aguardando a promessa de maneira real. E um detalhe, os olhos dele não estavam viciados ou acostumados com a realidade. E por que eu estou falando de acostumar com a realidade? Porque num período intertestamentário, ou seja, entre Malaquias e o Novo Testamento, Deus ficou em silêncio 400 anos. Não se falava com Israel. Deus ficou 400 anos em silêncio. O primeiro homem a começar a falar de novo a respeito do Messias de Cristo foi João Batista. 400 anos em silêncio. A perspectiva de muitos já tinha ido embora. Às vezes a gente espera por uma semana uma determinada coisa e a gente não deu certo, não. Ou outros são mais esperançosos, oram a respeito de uma bênção por tantos anos, mas 400 anos perpassa geração. É como se fosse mais ou menos 12 gerações que não se falava mais, que Deus não falava mais com essas gerações. Apesar de o silêncio de Deus, Simeão aguardava firme nas promessas de Deus sobre o Messias. Mas como a gente vai descrever um coração que consegue traduzir um olhar que enxerga a salvação? E a primeira questão que eu quero entrar com os irmãos é ter um coração devotado. Devotado, tá? Vamos repetir? Ter um coração, mais uma vez, se você tiver com a sua Bíblia aberta, capítulo de número 2, versículo 25, vai falar a respeito de Simeão. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Aí ele começa a descrever quem é Simeão. Este era justo, piedoso, que esperava a consolação de Israel. Olha, o tamanho da devoção de Simeão. E o que é devoção? Segundo o dicionário, é o mais ardente apego sincero e fervoroso a Deus, sob uma forma litúrgica, ou seja, de serviço, ou por práticas regulares, privadas, sentimento religioso de piedade. Parece que confere com a vida de Simeão. Homem justo, prática, justiça. Justiça não é um conceito abstrato. Justiça é uma prática, é você observar a lei e você traduzir aquela lei, ter obediência àquela lei, observância àquela lei. Justiça não é apenas um conceito que os grandes filósofos falaram. Justiça é uma prática da lei. Se você é uma pessoa justa, é porque você pratica a lei. E essa é a denotação correta da palavra justo aqui. Não é justificado. Ele não foi justificado. Estava falando que esse homem, ele era um cara justo. Justo. Será que a gente tem sido justos no nosso pensar, nas nossas práticas? Pensamento.
ou a gente é injusto, ou a gente é só justos teóricos, aqueles que ficam confabulando a respeito de justiça, ou a justiça segundo o conceito do fulano de tal, do Beltrano, de não sei o quê, mas o cara não é justo. Ele não observa a lei, ele não é regido pela lei, mas Simeão era um homem justo. Ele olhava para a lei e falava assim: isso eu preciso seguir. Irmãos, isso é importante. Não somos legalistas. Não somos legalistas, porque o legalista, ele tem essa questão da justiça teórica no seu coração, mas a prática é totalmente diferente. Os fariseus eram legalistas. Eles entendiam da lei, e muitos observavam muito a respeito da lei, mas na hora de traduzir isso tudo, eles escorregavam. Por exemplo, o fariseu e o publicano. O fariseu que entrou no templo, ele era justo. Vai dizer que não. Obrigado, Senhor, porque eu venho à tua casa, eu dou o meu dízimo, eu observo a sua lei. Aí ele escorrega: eu não sou igual esse publicano. Porque a justiça, ser justo, não é uma capacitação para nós apedrejarmos o outro. A justiça advém do coração que compreende que tudo isso que se faz é para a glória do Senhor. Simeão era um homem justo, mas não só isso, ele era um homem também piedoso. Piedade vem da palavra também pistos, fidelidade, mas é uma fidelidade a Deus. Não é uma fidelidade na minha palavra com Gabriel, de falar assim: Gabriel, no dia tal, eu vou trazer o seu pagamento que eu estou devendo. Isso é uma fidelidade que eu tenho com Gabriel. Mas a piedade fala a respeito de fidelidade que eu tenho com Deus, mas com extrema devoção, com extremo conhecimento a respeito de quem é Deus, ao ponto de me curvar diante desse Deus. Um homem justo, piedoso, que esperava a consolação de Israel. Que esperava a consolação de Israel. Que aguarda. É a ideia daquela pessoa que fica olhando atentamente, não só sentado, esperando, olhando para as estrelas. Não, é aquele que ficava espiando, aquele que ficava com atenção, porque ele tinha convicção no coração, e esse é o termo que deve ser traduzido, a esperança de uma convicção no coração de que a consolação de Israel viria. E aí eu já extraio do texto alguma informação a respeito de Israel. Como estava Israel? Desolada. Estava triste. Estava sem rumo. Israel não tinha perspectiva. O mundo já não tinha cor. Era acinzentado. Nas casas não tinha alegria de refeição em conjunto. Não havia música. Não havia ninguém para se regozijar. Israel estava andando em trevas. Isaías vai dizer: o povo que andava em trevas viu grande luz. Israel estava sem a luz. Mas Simeão, ele esperava atentamente, porque ele sabia que poderia ser o maior breu possível. A luz entraria e brilharia e iluminaria toda a humanidade.
é ter convicção. Então a gente está falando de um homem que é justo no seu proceder, que é piedoso no proceder para com Deus, mas ao mesmo tempo que estava aguardando com atenção e esperança a consolação de Israel. Isso é um coração devotado. Isso é um coração que tem o mais ardente apego e sincero e fervoroso apego a Deus, numa forma de serviço, de justiça, piedade, mas de ter esperança. Estamos vivendo em tempos onde não temos devoção. Temos religiosidade, devoção fervorosa, devoção piedosa, devoção justa. Está acabando, porque tudo é normal. A piedade está sendo trocada, a justiça é abstrata, e a esperança, onde está a esperança? Já foi embora. Tinha aquele ditado, a esperança é a última que morre? Ninguém contou para vocês? Já acabou. Já morreu. O funeral foi ontem, ninguém foi chamado. As pessoas perderam a esperança, perderam a devoção, perderam a piedade. Mas Simeão não. Simeão mantinha em seu coração a devoção mais apegada e fervorosa. Simeão poderia aguardar ali o resto da sua vida, assim como lhe foi prometido. Porque ele sabia que aquele que prometeu, ele era fiel para cumprir. O que Deus prometeu para a sua vida? Pastor, eu não sei. Eu não sei te explicar de maneira particular. Eu não sei se Deus tem uma bênção na sua vida conjugal. Eu não sei se Deus tem uma bênção na sua vida profissional. Eu sei de uma bênção que abrange a todos nós, a salvação. Isso Ele prometeu. E não é o tempo que vai corroer essa certeza no nosso coração. Não é o tempo que vai esfriar esse fogo ardente da salvação em nosso coração. Simeão, apesar de ser um homem que estava avançado nos seus dias, ele estava com o coração cheio de esperança. Portanto, para a gente ter olhos que enxergam a salvação, a gente precisa ter uma vida na segunda dá, hein? Vida devotada, guarda isso. Vida devotada. Vida de devoção. Você quer enxergar a salvação? Tenha a vida de devoção. E segundo ponto, vida de intimidade. Vida devotada e vida de intimidade. Reparem, versículo 25, o restinho aí, a última parte, e o versículo 26. E o Espírito Santo estava sobre ele. A gente vai discorrer a respeito disso. Revelara-lhe o Espírito que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Vamos com calma. Por que eu falei de ter uma vida íntima com Deus? Porque a prova é essa que Lucas escreveu. E escreveu de uma maneira fantástica. Porque até o dia do Pentecostes, o Espírito do Senhor, ele agia extra nós. Fora de nós. Em algumas ocasiões específicas, o Espírito, ele
entrava na vida de uma pessoa e ela fazia proezas. Por exemplo, Davi, quando ele matou um leão, o Espírito se apossou de Davi. Mas Lucas vai trazer que o Espírito estava sobre a vida de Simeão. E não só sobre, porque poderia estar sobre a vida de todas as pessoas ali, porque ele habitava de maneira extra nós. Mas acontece que o Espírito revelara ali que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Lembram que eu falei? Quantos anos de silêncio que a gente teve entre o último profeta e até João Batista? 400 anos. Mas o Espírito Santo estava falando com Simeão. Intimidade. Intimidade de falar, de conversar, de se abrir, de ouvir. Qual é o tamanho da intimidade que nós temos com Deus? Parece que cada vez que nós vamos passando os dias das nossas vidas, a intimidade vai ficando cada vez mais relapsa. Indiferente. E como nós escutamos no congresso, apática. Tanto faz. Deus está nesse lugar. Ah, é mesmo? Ah, nem vi. Nós estamos vivendo momentos de falta de intimidade. É como se as nossas vidas fosse uma completa indiferença para com Deus. Deus fala através das bocas dos pastores, dos presbíteros, dos professores, da igreja. Deus fala através da natureza, mas o que a gente está escutando? Nada. Não temos intimidade com o Senhor. Não escutamos a voz do Senhor. No entanto, olha só, o Espírito Santo estava sobre a vida de Simeão. E não só isso, ele falou com Simeão. Agora já passou a um grau de intimidade maior. E ele revelou algo específico para Simeão. Mas olha só as palavras que Lucas coloca. Que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Jesus Cristo da Silva. Eu não vou falar o meu nome completo, porque é feio também. Da Silva Júlio. Falei, né? Não é sobrenome, é um título. Ele não passaria pela morte sem ver o Cristo, o Messias, o enviado do Senhor. E essa palavra, Cristo do Senhor, trazia esperança para o coração de Simeão. Era o resgatador, era o cordeiro. E eu fico imaginando que, à medida que os anos iam passando para Simeão, o coração dele ia enchendo de esperança, porque uma coisa é certa, a morte vem para todos. E se eu estou mais próximo da morte, pensava Simeão, é porque a salvação está mais próxima. Talvez essa seja a motivação de ter um coração devotado, de ter um coração íntimo do Senhor. Intimidade com o Senhor é para aqueles que creem em seu nome, para aqueles que entendem a respeito de Jesus. A intimidade com o Senhor nos faz querer orar mais e reclamar menos. A intimidade com o Senhor nos faz olhar a beleza da chuva caindo, e não porque vai estragar a minha escova da cabeça, ou vai molhar o meu terno.
A intimidade que eu tenho com Deus me faz acordar na segunda-feira, e provavelmente vai ser assim, né? Chuvosa. E ao invés da gente falar, que dia horrível, a gente vai falar, glória a Deus, é segunda-feira. Deus, obrigado, porque eu sei que a tua misericórdia se renovou sobre a minha vida. A gente é íntimo de tanta coisa. Você quer medir a sua intimidade com uma coisa extremamente necessária, mas ao mesmo tempo complicada? Vai no seu Instagram, seu Facebook, tem uma ferramenta lá nas configurações. Vê quanto tempo você passou nas redes sociais. Estamos íntimos. Íntimos de uma tecnologia, mas não íntimos das pessoas que a gente segue. Porque tudo que a gente enxerga ali é superficial. O que eu posto? Eu posto aquilo que eu quero vender para as outras pessoas. E a gente reduz a intimidade a esse nicho de rede social. Fala, fulano, você é amigo do Beltrano? Sou. Qual foi o último dia que você tomou um café com ele? Ah, não, eu sou amigo no Instagram. Eu sigo no Instagram e tal. Qual o dia que você conversou? Que você levou uma palavra amiga? O que é intimidade? Se a gente levar para outro campo, dentro da casa, será que a gente tem intimidade com os nossos familiares? De conversar, de chorar perto, de sorrir, de tomar as refeições juntos. Com Cristo, com Deus, não deveria ser diferente. Afinal de contas, Ele é o Paráclito, aquele que está ao lado, aquele que a gente anda e vai caminhando com a gente o tempo todo. Então, se você chegar a falar, ei Senhor, está aí, Ele vai falar assim, estou aqui, pode falar. Eu queria te agradecer pelo prato de comida. Muito obrigado porque veio do Senhor. E não é uma intimidade desrespeitosa de Jesus o camarada. Eu não estou falando disso. É de você ter a percepção, é de nós termos a percepção que em todo tempo Deus está do nosso lado, mas nem em todo tempo nós estamos do lado de Deus. Às vezes a presença de Deus, ela é uma presença que incomoda. Em que sentido? No sentido de que eu não vou fazer certa coisa porque Deus está aqui, né? Não dá para fazer. Incomoda a minha vontade, o meu desejo. E a gente tenta se afastar de Deus. Mas, irmãos, para onde fugiremos? Salmista, Davi vai falar, se eu subo aos céus, onde o Senhor está? Está lá no céu também. Se eu mergulho no profundo das águas, aonde Deus está? No profundo das águas. E se eu saio correndo, de manhã cedinho, e vou até os confins do mundo, eu não fugirei da tua presença. Intimidade é você saber que a presença de Deus está ali, e ela é uma presença bendita, que edifica, que abençoa. Intimidade é você falar assim, ei, amigo, essa conversa não é legal para mim. Mas por que isso? Porque o meu Deus está aqui do meu lado. O meu Deus reside no meu coração. E os meus ouvidos não podem escutar esse tipo de conversa, porque eu estou ofendendo Deus da minha salvação. Simeão tinha intimidade com o Espírito. Num período onde havia 400 anos de silêncio, o Espírito falou com Simeão. E não foi um anjo, não foi um mensageiro, foi o próprio Espírito. Portanto, em primeiro lugar, nós devemos ter uma vida de devoção, uma vida devotada. Em segundo lugar, nós devemos ter uma vida de intimidade. E em terceiro lugar, para a gente poder ter os olhos
que enxergam a salvação, nós precisamos ter o coração obediente. Versículo 27. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem o que a lei ordenava, Simeão pegou no braço. Mas eu quero concentrar nas primeiras palavras. E movido pelo Espírito, foi ao templo. Obediência. O Espírito chama e a gente obedece. A gente é atraído pela doce voz do Espírito. E não é uma obediência contrariada. É uma obediência prazerosa. Que bom poder obedecer à voz do meu Senhor. Para muitas pessoas o Espírito fala e a pessoa não está nem aí. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E quando em Apocalipse tem essas questões essa questão de ter ouvido, ouça, não é só no sentido de ouvir as vibrações vocálicas, mas observe a ponto de obedecer. Quem tem ouvido, ouça e obedeça, porque aquele que ouve as palavras e não pratica é semelhante a um homem imprudente que edificou a sua casa na areia. E veio os ventos, e veio o mar, combateram aquela casa e ela caiu. Essa é a pessoa que não obedece, porque os ventos são inevitáveis. Quem sopra o vento sobre você? Você pode pedir para que pare? As águas, o tumulto da água, você também não pode evitar. Tribulação, a gente não consegue evitar. Tenho falado isso com muitas pessoas, em momentos de dificuldade que estamos passando, no âmbito político, econômico, social, familiar. Eu falo, querido, fique calmo, porque agora é sofrimento, mas lá na frente é glória, porque somos cristãos, e Cristo teve essa métrica, sofrimento e glória. Por que a gente seria diferente? O contrário que é o perigoso. Você vai receber a sua glória agora na terra, mas e a eternidade? Aonde você vai estar? Mas aquele que escuta a palavra e pratica, ele é semelhante a um homem prudente, que olhou a areia, a praia, os ventos, o mar. Ele falou assim, não, eu não vou colocar a minha casa edificada aqui não. Eu vou colocar a minha casa edificada nas rochas, porque ali tem firmeza. E a palavra está sendo ministrada. E o pastor Eloy prega. O pastor Jefferson prega. Os presbíteros pregam. Os professores ensinam. A gente assiste na internet. Mas a gente não obedece. A gente não escuta no sentido de observância. Simeão foi extremamente diferente. Ele foi movido. E olha a força dessa expressão. Ele foi movido, ele foi pego pelo Espírito e foi levado. Não é que ele não queria, mas é que quando o chamado do Espírito é evidente em nossa vida, nós somos movidos. Ele foi movido de um lugar geográfico. Ele estava em outro lugar, mas ele foi para o templo. Porque estava na hora, no momento de se concretizar a promessa que o Espírito falou com ele, com Simeão. Agora imagine você, se Simeão fala assim, não, Espírito,
Ir no templo, não vou, está chovendo. Eu já estou com tantos anos. Não, hoje não. Hoje não, está frio. Vou não. Tem que andar muito. Não, carroça já passou, não vou não. Desobediência. Mas nós somos daqueles que obedecem. Assim como Simeão, ele foi ao templo. E quando ele chegou lá, ele viu a concretização da profecia que o próprio Espírito havia feito para ele. Obediência, portanto, é escutar a voz do Senhor e obedecer. E ter um ato litúrgico de serviço. Né, presbítero Marcelo? De serviço. É escutar e obedecer. E não ser indiferente. Olhos que enxergam a salvação são olhos que têm devoção, olhos que têm intimidade e olhos que têm obediência, ou corações que têm devoção, intimidade e obediência. Vamos repetir? Devoção, intimidade e, mais uma vez, legal. Aprendemos. A gente poderia falar, terminamos. Agora eu já sei como enxergar a salvação. Eu preciso ter uma vida de devoção. Eu preciso ter uma vida de intimidade. Preciso obedecer. A receita do bolo está pronta. Só que não. Você precisa perceber a salvação. E não no sentido de ter percepção rasa, mas de conhecer profundamente a salvação. Para Simeão era muito mais difícil. Quantas crianças entravam no templo? Porque era um ritual que José e Maria estavam exercendo ali. O próprio texto vai falar a respeito disso. Versículo 22 vai falar assim: passados os dias da purificação deles, segundo a lei, a purificação dos pais, segundo a lei de Moisés, levaram-no, Jesus, a Jerusalém para apresentar ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor, que todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Eles iam ali cumprir um ritual que toda a família cumpria. Mas Simeão teve a certeza, quando ele enxergou a Cristo, quando ele pegou o menino nos braços, e ele começou a dar glórias ao Senhor. Quantas vezes nós percebemos Cristo, nós vemos a obra dele, nós entendemos o que ele fez, mas somos indiferentes, apáticos. Preciso ter devoção? Claro que sim. Preciso ter intimidade? Óbvio que sim. Ser obediente? Sim. Mas se a gente não estiver atento à salvação, a Cristo Jesus, o nosso Senhor, não vai adiantar nada. Cristo é apresentado de que maneira, pastor? Cristo é apresentado a revelação geral, a natureza. Mas ela é insuficiente para a salvação. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Só que isso não é o suficiente para trazer uma fé salvífica. Então ele se revela mediante a revelação especial, a palavra. Toda vez que a gente senta para ouvir um sermão, toda vez que a gente senta para escutar o pastor que está lendo aqui as escrituras e explicando conforme a hermenêutica correta, é o Senhor falando conosco. E nós precisamos compreender que essa palavra, ela produz em nós salvação todos os dias. Porque a palavra fala a respeito de uma pessoa, de Deus, de Cristo, o nosso Senhor.
Quero finalizar, voltando lá, naquela música, que eu havia declamado aqui. São mais de 300 dias debaixo da opressão, medo da guerra, da bala perdida, medo do medo, medo da solidão. Eu vejo shoppings lotados, ruas lotadas, avenidas decoradas por coração vazio. O restante da canção fala: estava desconfortável, escuro e frio. O cheiro dos animais invadia o local onde a Virgem Maria trouxe ao mundo o príncipe da paz, o único capaz de transformar o caos em harmonia, a tempestade em calmaria, corações sujos como aquela estrebaria, num lindo shopping center decorado para o Natal. O Natal é muito além do que troca de presente. É muito além do que as luzes que piscam. É muito além do que esse enfeite. É muito além do que uma data. O Natal é a realidade do começo da salvação que nós temos em Cristo. Aonde Cristo nasceu. E nós só vamos conseguir enxergar essa realidade se a gente tiver uma vida devotada, se a gente tiver intimidade, se a gente tiver obediência e se a gente perceber a significância de Cristo, do seu nascimento. E agora a gente pode dizer como Simeão: agora, Senhor, pode despedir o teu servo? Pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra? Porque os meus olhos já viram a salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Agora ele promove um cântico. Ele pega o menino, eu fico imaginando a cara de Maria, né? Um homem desconhecido sai correndo, pega a criança e começa a falar: Senhor, pode me matar. Agora eu já vi. Pode me levar, eu já vi. A gente já viu a Cristo. A gente já percebeu quem Ele é? A gente tem devoção. Quando você vem, você levanta suas mãos em adoração. Ora fervorosamente em casa. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Perguntas retóricas. Não precisa responder. Qual foi a última vez que você teve um momento de intimidade com o Senhor? Que fechou a porta do seu quarto e falou: Senhor, eu não sou nada. Eu preciso da tua presença. E passou um tempo ali em oração. E qual tem sido a sua obediência a Cristo? Qual tem sido a minha obediência a Cristo? E será que eu percebo Cristo no meu andar? Enquanto caminho para o trabalho, enquanto caminho para a escola, enquanto venho para a igreja, quando a palavra é ministrada, eu percebo e falo: uau, essa é a salvação que Deus preparou para mim, Cristo, o Messias. Ou o nosso coração está sujo como a estrebaria, mas por fora, como shopping center, estamos bonitos. Os olhos estão contaminados, mas o exterior está tudo ótimo.
Enquanto o Ministério de Louvor chega à frente para mais uma canção, eu quero fazer um apelo. Uma palavra que a gente não costuma usar, né? Mas pode ficar tranquilo que você não vai vir aqui à frente, não. Eu quero fazer um apelo a você ter uma vida de devoção. A fazer um voto com o Senhor, um voto de intimidade. Senhor, eu quero ser mais íntimo do Senhor. Um voto de obediência. Mas não pode ser aqueles votos de dieta. Né? Segunda-feira eu começo. Um voto verdadeiro. O que te impede em ler um capítulo da Bíblia por dia? O que te impede em orar 5 minutos? O que te impede em obedecer? O Senhor está requerendo muito da sua vida? É isso? Ele requer apenas uma coisa: sede santos, porque eu, o vosso Deus, sou santo. Seja separado da contaminação do mundo, porque Ele é santo. E o último apelo é para que você perceba Cristo. Talvez Cristo esteja no mais profundo pensamento, no sentido de distante. Talvez você já nem lembre de Cristo. Vai lembrar no domingo, no sábado à noite, quando põe o celular para despertar, fala assim: tem que ir para a igreja, né? Então deixa eu colocar despertar aqui. Mas Cristo se revela na palavra, na natureza. Eu não sei quanto a você, mas eu quero fazer esses votos de devoção. Eu quero ser mais devotado, fervoroso em piedade. Eu quero ser mais íntimo do Senhor, mais do que as minhas redes sociais, mais do que o meu amigo mais confidente. Eu quero ser íntimo do Senhor. E eu quero obedecer a palavra dele. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Senhor, Simeão esperava a consolação de Israel. Nós já temos a consolação do nosso coração dentro de nós. O teu Espírito que foi derramado no Pentecostes sobre toda a carne. Nos faça, Senhor, ter devoção, ter intimidade com o teu Espírito. Nos faça ter obediência e perceber acima de tudo essa salvação. Cristo nosso Senhor. Que esse Natal seja diferente. Não pela fartura de coisas na nossa mesa ou pela escassez. Não, não, não. Senhor, que o nosso Natal seja diferente. Seja um Natal devotado, piedoso. Que esse Natal seja um Natal de intimidade. Que esse Natal seja um Natal de obediência, de entender que Cristo nasceu nesse dia fantástico e começou a mudar a história das nossas vidas. Aleluia! Senhor, visita o teu povo. Coloca, Senhor, o fervor que nós precisamos. E que em nome de Jesus nós possamos fazer como Simeão, que ao contemplar Jesus, dizer: Senhor, eu já tenho tudo, tudo.
porque os meus olhos já contemplam a salvação. Olhos que enxergam a salvação. Nos dê olhos que enxergam a salvação. Em nome de Jesus. Amém.